Oi pessoal, tudo bem? Resolvi gravar um vídeo aqui nesse cenário meio torto, dentro do carro, mas eu queria falar algumas coisas com vocês sobre a vida, né? Sobre alguns ensinamentos que eu tirei de livros, que eu tirei de exemplos, que eu tirei da minha própria vivência. Hoje foi um dia muito difícil, no sentido de eu ter que fazer muita coisa o dia inteiro. Eu saí muito cedo junto com meu marido. Aqui a gente tem que fazer uma vistoria no carro chamada Chaquen, que a gente faz a cada 2 anos. E se você não tem essa vistoria, você não pode rodar com o carro. E a gente tinha que fazer hoje. Então eu saí com ele para ficar com o carro e poder fazer esse procedimento lá. E aí eu fiquei com o carro e eu tô com a Hannah. Então a gente foi lá, é um procedimento demorado, é burocrático, porque você tem que ir numa repartição pública e aí você tem que fazer a vistoria, você precisa preencher papéis. Então é um procedimento chato e em japonês, né? Então já é bem desafiador, porque eu tenho que falar em japonês, nem tudo eu entendo, aí eu tenho que pedir para repetir. E uma coisa que eu percebi aqui também é que, assim como no Brasil, eu acho, a cidade grande estressa as pessoas. Então, eu percebi que aqui as pessoas, elas são menos pacientes com quem não tá conseguindo, de repente, entender o que elas estão falando, essas coisas, né? E aí, enfim. E aí eu fui lá, fiz isso. Depois que eu fiz isso, eu precisei ir numa outra repartição pública também, porque eu não tô trabalhando, né? Então vou dar entrada no seguro-desemprego. E aí eu fui lá pra fazer isso. E, gente, eu voltei pra casa, eu saí de casa às 7h30, mais ou menos. Eu voltei pra casa com a Hannah 4h30. E agora já são 15 para 6. Já tô até atrasada. E eu tô saindo de novo pra buscar o meu marido. Então foi um dia muito, muito conturbado, assim, no sentido da rotina que a gente fazia. Mas eu tô com a Hannah, então, sabe, o tempo todo com a Hannah. Isso é uma coisa que às vezes me preocupa um pouco, mas a Hannah ficou muito bem. Porém, o que acontece? Para isso tudo ser possível, eu tive que lançar mão, sim, do uso de telas, por exemplo. Então esse foi um ponto que aconteceu hoje. Eu tive que usar a tela, porque para eu preencher um papel com a Hannah ali, querendo mexer em tudo, sem estar distraída com alguma coisa e quieta, é muito difícil, né? Então eu lancei mão das telas. Ponto 2, ela não comeu direito hoje, né? Então ela comeu, mas não é o ideal, né? Não comeu da forma ideal. Então eu levei umas frutas para ela, mas ao mesmo tempo ela não almoçou direito. Ela almoçou um pouco lá em casa, mas não almoçou direito, igual lá em casa. Ela almoçou na rua, né? Mas não almoçou igual ela almoça lá em casa, entendeu? Então várias coisas que aconteceram aí nesse meio do caminho que fugiu e não foi o ideal. Mas qual que é a primeira lição que eu tiro então do dia de hoje? Que eu tô levando isso pra minha vida, do livro que é Os 5 Princípios da Parentalidade. Ser mais frequente do que não frequente, que significa ser mais presente do que não presente com seu filho, dar a comida de forma correta mais frequente do que não, ser mais paciente do que não, porque a gente é ser humano, a gente comete falhas, a gente perde paciência, a gente comete erros, a gente tem dias que nem hoje, que foram dias atípicos, que a gente não consegue fazer o ideal para os nossos filhos. E se a gente ficar se martirizando porque um dia eu não consegui fazer o ideal e isso me transformar numa mãe péssima, e quando eu digo transformar, é uma autocobrança mesmo, né? Eu ficar pensando nisso, fica tudo muito pesado, né? A maternidade, a paternidade fica muito pesada, porque a gente não consegue ser perfeito, né? Então, me tranquiliza pensar que eu dou alimentação saudável para minha filha muito mais do que não. Eu deixo a minha filha sem tela muito mais do que não, né? Eu só uso realmente em casos que eu preciso muito, de emergência. E aí isso me tranquiliza. Desculpa se eu não vou olhar pra tela porque eu tô dirigindo, tá? Só olho quando eu tô parada, assim, no farol, alguma coisa assim. Então é isso, a primeira lição que eu tiro é isso. Fique tranquilo,
quando você não consegue fazer alguma coisa perfeito, mas tenha em mente de que você sempre faz com mais frequência do que não, entendeu? O segundo ensinamento que eu tiro isso é sobre a minha vivência mesmo, né? E pessoas que eu sigo, inspiração também. Segundo, na verdade, né? Mas primeiro dessas ensinamentos pessoais faça as coisas, não pare de fazer, mesmo não estando perfeito. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo, por quê? Porque eu tô levando esse trabalho a sério. Eu tenho isso como meu trabalho e eu quero postar todos os dias, ou pelo menos praticamente todos os dias. Se eu falhar, realmente é um dia ou outro, mas eu quero postar todos os dias. Só que hoje foi um dia que eu não consegui parar pra gravar um vídeo. Eu tô gravando o vídeo que nem eu falei pra vocês, mas não é porque não está perfeito que eu não estou fazendo, porque pra mim isso aqui é muito importante. Então, não deixe de fazer, mesmo não estando perfeito. Segundo ensinamento tenham pessoas que te inspiram, porque isso faz toda a diferença, principalmente nos momentos difíceis. A gente não tá no momento fácil aqui, né? Nossa família, eu e meu marido, porque a gente se mudou, eu tô sem trabalhar. São várias coisas que a gente tá passando, mas eu seguir pessoas que me inspiram, eu estar cercada por pessoas que me inspiram, meu marido é uma delas. Isso faz diferença para justamente nesses momentos difíceis a gente olhar esses exemplos e falar, não vamos parar, vamos para cima, e é isso, entendeu? Ponto 3, mantenha a sua organização. Por quê? Eu falei sobre como manter a casa organizada em um dos vídeos, e isso fez toda a diferença hoje pra mim, porque o fato de eu tentar manter o máximo possível da minha casa organizada fez com que eu saísse agora para buscar meu marido com a minha pia, com a louça lavada, a maioria da nossa refeição já tá pronta, graças a isso. Porque se fosse há um tempo atrás, estaria um caos hoje, entendeu? Porque eu estava muito desorganizada. E aí seria um caos, porque eu não estava em casa. Cheguei em casa, eu tive 1 hora de presença na minha casa, 1 hora hoje, no dia todo de presença. E eu tive que fazer ligações, além de tudo, porque eu tive que ligar para outros lugares também, para resolver umas coisas nossas aqui. Então eu tive que ligar para lugares nessa 1 hora. Liguei, enquanto eu ligava, eu fazia as coisas, coloquei o fone, ia falando, ia fazendo as coisas em casa. Só que eu consegui deixar a maioria das coisas prontas porque eu já deixei muita coisa organizada. Então eu lavei a louça, tinha pouca louça na pia. A comida foi, eu coloquei lá um frango na air fryer, o arroz para cozinhar na panela de arroz que é elétrica aqui, automática. Então isso também ajuda, mas o fato de tudo estar organizado fez com que fosse muito mais fácil eu conseguir executar as coisas que eu tinha que executar hoje, mesmo não sendo perfeito. E inclusive no vídeo que eu fiz sobre isso, eu falo justamente a questão de você fazer e não se preocupar em não terminar, porque às vezes a gente não vai conseguir terminar mesmo. Só que quando você faz, mesmo que pela metade, você já tem metade feito. E quando você vai fazer, você só tem que terminar, você não tem que fazer desde o começo. E isso evita que você acumule coisas pra fazer, porque a gente procrastina quando a gente quer fazer tudo do começo ao fim e a gente não tem tempo, a gente vai deixando e nunca faz nada. Então, também, faça as coisas mesmo que pela metade, que quando você tiver que terminar, você falta pouco pra terminar, né? E é isso, gente. Então, o que eu tirei... E não pare, gente. A última coisa, desculpa. A última coisa vá e faça. Vá e faça, mesmo com medo, que nem eu falei. Hoje eu fui lá no fazer as coisas do carro. As pessoas não foram tão cordiais, digamos assim, igual quando era lá onde eu tava mais no interior. As pessoas se irritaram muito mais com o fato de eu não entender o que elas estavam falando. É ruim, às vezes a gente se sente mal, porém isso te fortalece também, porque você vai perder naquele receio, entendeu? Se você tem receio e tem vergonha,
você vai perdendo a vergonha. Eu não tenho mais vergonha, mas ao mesmo tempo eu me sinto mal, né? Quando a pessoa nitidamente está irritada porque eu não tô entendendo o que ela tá falando. Mas ao mesmo tempo, eu enfrentando isso, eu vou aprendendo a lidar com a situação, né? E eu vou aprendendo também coisas. Então, coisas que eu fiz hoje, da próxima vez que eu tiver que fazer, eu já não vou ter tanta dificuldade, né? E é isso, gente. Então, as lições que eu quero passar de hoje são: faça as coisas mesmo com medo. Não se preocupe em fazer as coisas perfeitamente ou por completo se você não conseguir fazer. Faça mesmo que não esteja perfeito. Se preocupe em ser mais suficiente do que não, então em fazer as coisas mais corretamente do jeito que você gostaria do que não, e tá tudo bem o dia que não for do jeito que você gostaria de fazer. As lições que eu tiro de hoje é isso: o dia não foi perfeito, o dia foi corrido, mas ao mesmo tempo eu achei que ele foi muito, me ensinou muito o dia de hoje, e eu tô terminando ele me sentindo bem, como se eu tivesse cumprido a minha missão, mesmo que as coisas não tenham saído perfeitamente. Tá bom? Tchau, gente.